Olá, muito boa tarde para você em casa. O programa Em Foco está no ar aqui pela sua Rede Premium TV, canal 26 da Operadora NET, ou para você também que nos acompanha via internet, tablet ou smartphone, uma boa tarde para você. Começamos mais um programa Em Foco com muita alegria, sempre fazendo parte do seu dia a dia. Hoje estou aqui com José Valverde. O Valverde é ambientalista e também secretário do CODEAGRO, que é a Coordenadoria de Desenvolvimento de Agronegócios do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, sobretudo que é a conscientização ambiental, a visão que a sociedade contemporânea está tendo com relação a este assunto, medidas que o Estado de São Paulo toma frente a este posicionamento da preservação ambiental também. Vamos falar a respeito do desperdício, muita coisa legal para você. Tudo bem, Valverde? Uma boa tarde. Tudo bem, Henrique. Uma satisfação muito grande estar aqui no programa de Foco, né? E também estar aqui na TV Premium, podendo falar para os teus telespectadores. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Uma grande satisfação, uma região muito importante, muito populosa, que esse tema da segurança alimentar, da questão ambiental, é uma necessidade do dia a dia de nós podermos trocar aqui boas informações. Maravilha. Eu queria que você começasse essa nossa entrevista de hoje falando um pouquinho para o nosso telespectador a respeito do trabalho que você desenvolve no estado de São Paulo. Eu tenho tido a responsabilidade de dirigir a CODEAGRO e 3 pontos têm sido ali objeto do nosso trabalho. Primeiro, voltado à questão do cooperativismo e do associativismo de produtores da agricultura familiar. Algo que, num primeiro momento, parece ter uma ligação direta com áreas rurais ou interior, mas que também, na própria região metropolitana, na cidade de São Paulo, nós temos também a oportunidade de desenvolver isso em conjunto também com aquilo que tem sido a importância do desenvolvimento da agricultura urbana e periurbana, o estímulo à produção de alimento em grandes centros. O segundo ponto da nossa atuação tem sido a questão da segurança alimentar. Segurança alimentar que hoje não é só comida no prato, tem vários desdobramentos. Nós temos levado políticas públicas para poder colocar o cidadão em sintonia com a alimentação. E o terceiro ponto, também muito conectado a esses outros 2 temas, que é a questão do abastecimento de alimentos, especialmente aqui na região metropolitana do estado de São Paulo. Inclusive o estado de São Paulo está promovendo aí recentemente, há algum tempo, a regulamentação, né, das hortas do perímetro urbano e também do periurbano. E eu queria que você comentasse um pouco com a gente a respeito dessa regulamentação. Qual que é o objetivo exatamente dela, o que promove, o que traz de benefícios à sociedade? Geralmente o Estado, não o Estado de São Paulo, mas o Estado como um todo, os membros da federação, a própria União e os municípios, geralmente eles vão atrás de alguma tendência ou alguma demanda da sociedade. Nesse tema da segurança alimentar, nós, por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, temos procurado estar mais em sintonia e também mais propositivo em relação a isso. Nós estamos enxergando a necessidade, por exemplo, do Brasil, do Estado de São Paulo e das grandes cidades. Haja vista que hoje 90% das pessoas moram nas cidades, as cidades são urbanas. Nós temos pensado o seguinte: como produzir alimento? Como é que é essa demanda? E nós temos, no âmbito lá da CODEAGRO, promovido alguns programas ligados à produção de alimento, mas que não envolva propriamente a questão convencional do produtor, mas que a sociedade, setores da sociedade civil possam também se voltar para essa prática. Então tem sido assim com alguns programas, por exemplo, com a rede estadual de educação, e tem sido também a partir de parcerias com a sociedade civil, as organizações sociais. Então nós temos um piloto muito interessante acontecendo no coração de São Paulo. No centro de São Paulo tem ali a Galeria do Rock, um lugar inusitado, que no terraço da Galeria do Rock nós transformamos um jardim
numa horta que hoje produz cerca de 5 mil pés de alface a cada ciclo, a cada 40 dias você tem ali o alface baby. Muitos restaurantes, por exemplo, ali do entorno do centro de São Paulo estão comprando direto ali da Galeria do Rock, e com isso você minimiza a pegada de carbono. E mais do que isso, nós também, dentro dessa parceria, produzimos ali nesse ambiente da galeria um espaço gratuito para que as pessoas possam ser capacitadas em como administrar uma horta, como plantar e com isso produzir alimento. E como tem sido o interesse atual da sociedade atrás desses assuntos de interesse geral? Olha, tem nos surpreendido positivamente, porque nós temos algumas formas de medir isso. Nós temos algumas publicações que convido a você a acessar o site da agricultura, o site institucional, agricultura.sp.gov.br. Dentro da Codeagro, nós temos lá o Kit Paulista da Alimentação Saudável. Dentro desses kits, nós temos ali uma publicação específica sobre os sabores da horta e agricultura urbana e periurbana. Nós temos para cada uma desses exemplares mais de 60 mil downloads dessas obras, né? E os nossos cursos, por exemplo, que nós promovemos gratuitamente lá na Galeria do Rock, a cada ciclo é de 150 a 200 pessoas que se inscrevem ali, passam o dia todo produzindo. Sem contar os vários contatos, né, que a gente recebe ali na atuação do nosso trabalho. Então, a demanda tem sido grande. Muito importante, né? Você que está em casa, essa conscientização de todo esse lado, esse trabalho que vem sendo feito, realizado pela Secretaria Codeagro, aí, órgão vinculado à Secretaria Estadual do Estado, que vem fazendo um trabalho de conscientização, um trabalho super sério, trazendo para a população esse lado voltado à nossa preservação ambiental, a utilizar os recursos próprios que nós temos. E o Estado tem investido em incentivos, em divulgação. Inclusive o Valverde trouxe para nós alguns folhetos de divulgação que o Estado tem feito, e ele vai mostrar e comentar um pouquinho desse trabalho. Eu falava há pouco desse aqui, que é o Sabores da Horta, um conjunto de iniciativas onde a própria pessoa pode fazer na própria casa, dentro de uma parede você pode construir ali uma pequena horta para produzir alimento. É claro que não para uma subsistência total, mas o conceito por um lado, produzir alimento, e alimento saudável, alimento in natura, e por outro lado também, Henrique, amigos, amigas, a questão que também nós temos enfrentado com muita responsabilidade, que é a questão do desperdício de alimento. O melhor alimento produzido é aquele que é consumido na sua plenitude. Então, se por um lado o Estado tem tido a responsabilidade de promover a produção de alimentos nas próprias cidades, né, claro, sabendo que nós temos que ter ali todo o amparo do produtor, né? O Estado de São Paulo tem sido exemplar no trato com a agricultura familiar, mas por outro lado também entender que o desperdício de alimento é algo que precisa ser combatido. Verdade. Inclusive, Valverde mais cedo trouxe alguns dados para nós aqui, para a produção do nosso programa, e nós estávamos debatendo a respeito deste tema do desperdício, que é uma coisa assim que tem números exorbitantes. Se a gente pegar para ver mesmo, a gente vai pensar, nossa, eu não acredito que esses números são tão altos. Vou falar sobre isso, mas quer mostrar mais alguma coisa? Nós temos, inclusive, à disposição de você que nos assiste, essa literatura contra o desperdício de alimento, né? Diga não ao desperdício de alimento, que você aqui pode encontrar as melhores formas de fazer o aproveitamento integral do alimento, inclusive o seu potencial nutricional, o seu potencial energético para a própria saúde do corpo e também, né, para você se saciar de uma maneira saudável. Esses informativos, eles estão disponíveis no site, né? No nosso site, acessível gratuitamente. Nós chegamos à marca de, em 1 ano e meio, 271 mil downloads de todas as nossas obras. Informe novamente, que nós vamos colocar embaixo aqui para www.agricultura.sp.gov.br. No link da Codeagro
você acessa todas as nossas publicações. Inclusive, falando a respeito desse tema de desperdício, veja só, você que está em casa, às vezes a gente ouve falar de uma coisa como essa, mas a gente não faz ideia do quanto esse assunto é importante e de quantas pessoas passam fome, necessidades, miséria no mundo, e está acontecendo esses descasos de desperdício em todo o mundo. Então, o trabalho, sobretudo, que o Valverde desenvolve também é muito importante no sentido não só da conscientização do desperdício, como também de ações. Em toda a América Latina, só para você que está em casa ter uma ideia, são descartados 127 milhões de toneladas de alimento por ano. 127 milhões de toneladas por ano. Se a gente for pegar isso a nível global, a população mundial se desfaz de 1,3 bilhão de toneladas por ano. E, inclusive, também as pessoas que estão em situação de miséria no mundo hoje somam 800 milhões de pessoas. Se a gente for fazer um comparativo da população mundial, que tem aí pouco mais de 7 bilhões, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, 1/7 da população mundial passa fome hoje, e nós temos esses números alarmantes de desperdício, né, Vô? Henrique, você traz aí de uma maneira muito oportuna, até porque a Rede Premium, nós estamos tendo a oportunidade de falar com um grande número de pessoas, e pessoas que vivem hoje numa sociedade moderna, numa sociedade do consumo. Alguns pontos sobre isso. Primeiro, em relação à questão do desperdício de alimento, nós lá na Codeagro nós temos o CESANS. O CESANS é o Centro de Segurança Alimentar. E o CESANS, não numa pesquisa, mas num monitoramento de comportamento, nós chegamos a detectar que 30% daquilo que nós compramos para nossas casas, para alimentação, é desperdiçado. Seja pelo o acondicionamento inadequado, né? Você colocou num lugar onde você não deveria, ou lugar com uma refrigeração onde não deveria, ou fora de uma refrigeração, e por outro lado também por não estar alerta ao prazo de validade do produto, ou seja, 30% daquilo que nós levamos para dentro de casa nós desperdiçamos. O Henrique teve ali logo no início a delicadeza de me apresentar como um ambientalista, que sou da área do direito ambiental, me especializei na questão dos resíduos sólidos. Então, todas as cidades hoje têm na sua geração de resíduos urbanos cerca de 51% de tudo que se gera é matéria orgânica, e isso se dá muito pela questão da destinação inadequada ou do não aproveitamento adequado daquilo que são os alimentos, que acabam virando resíduos de matéria orgânica. Então, o Estado de São Paulo tem tido políticas firmes quanto a isso. Você trouxe também alguns dados sobre a questão da fome no mundo. E é interessante, essa segurança alimentar que nós estamos tratando aqui, ela é bem moderna, porque não dá para enxergar a segurança alimentar apenas como uma ausência de comida no prato. Você trouxe um dado que realmente, dados da FAO, que você trouxe com muita propriedade, 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. E nós temos 1 bilhão de pessoas em estado de obesidade ou sobrepeso. Então são extremos que desafiam o planeta, a sociedade de uma forma geral, porque nesses dois extremos está ali a questão da falta de qualidade de vida e do surgimento ali também da possibilidade de doenças crônicas não transmissíveis, como a pressão alta, diabetes. Tudo influi, né? Tudo influi. E é próprio estilo de vida das pessoas. Sem dúvida. Tá muito interessante esse assunto aqui com o José Valverde, ele que é ambientalista e também, por mais que ele diga que não é exatamente isso, é propriamente a função que eu acredito que ele esteja desenvolvendo. E também é coordenador do desenvolvimento de agronegócio do estado de São Paulo, o Codeagro. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, nós voltaremos com mais entrevista aqui com o Valverde, continuando este assunto tão importante para a sociedade, sobretudo para o país. Até já!